Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live, mais uma semana, mais uma resenha com todos vocês. Gostaria de agradecer, primeiramente, Agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos novamente para mais um bate-papo. Daqui a pouco, nosso amigo Francisco, do perfil ABC dos Ciclistas Africanos, vai estar aqui para participar com a gente de uma grande live, um grande bate-papo que nós vamos estar fazendo na noite de hoje, tirando algumas dúvidas, desmistificando algumas coisas, enfim, vai ser uma live bem legal. Nosso amigo Francisco... Deixa eu aceitar ele aqui. Nosso amigo Castro também acabou de chegar aí na nossa live. Bora, meu amigo! E aí, meu amigo, como é que tá? Melhorou as coisas por aqui, né, ó? Tudo na paz, né? Graças a Deus. Bem, cheguei agora do trampo também. A correria hoje foi grande, mas graças a Deus que deu tudo certo. Seu áudio tá um pouco baixo. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, Brasil. Pronto. Tá conseguindo ouvir melhor? Melhorou. Top. Pronto. Meu, tá bom? Tudo em paz. Como eu tava falando, Graças a Deus foi correria, mas deu tudo certo. Estamos aqui. Deu certo. Agradecer, primeiramente aí a você pela sua disponibilidade. Novamente, a segunda vez que a gente faz uma live. Pô. Eu que sou grato aí, de sempre ser lembrado aí, para falar um pouco sobre aquarismo, falar um pouco sobre nossas atividades aí dentro do hobby, E só tenho a agradecer aí pelo espaço aí, na sua página, para poder estar colocando essa lata velha aqui para trocar uma ideia. Pessoal aí chegando na live. Deixa eu chamar alguém aqui. Compartilhar a live. Estou aqui compartilhando também aí com a galera. Livezinha aí de terça-feira com o nosso amigo Francisco, conhecido como o rei dos ciclistas africanos. Ai. Embora que já ficamos popular mesmo nessa área aí, hein? E para começar o nosso bate-papo, assim, conta aí um pouco dessa história, como foi que tudo começou. Cara, é o seguinte, eu comecei quando ainda era criança, por assim dizer. Meu padrasto gostava de peixe, gostava de quinho. E a gente tinha... Rapaz, tô mandando aqui pra galera, pera aí. Pronto, enviei. E aí, o que acontece? A gente tinha aquele aquário bola, um aquário bolinha, e nesse aquário bolinha tinha um quinho, E aí era aquela troca total de água uma vez por semana, trocava toda a água, tudo. E na verdade, o quinho morria, com muita facilidade por conta do cuidado que não era adequado, Agora, com o passar do tempo, a gente entendeu, mas era aquele negócio lá do desenho animado do Piu-Piu, um aquário bola, um quinho, foi gerado aquela memória na mente e a gente tinha isso na casa da gente, mas sempre tinha um peixe novo, porque não durava muito tempo, A gente não sabia os cuidados que tinha que tomar. E quando eu fiz 18 anos, foi o meu primeiro aquário de ciclídeo africano. E como todo aquarista, cara, que gosta de ciclídeo, eu cometi os mesmos erros, que os iniciantes cometem hoje, que é de montar um falso marinho. Então eu comprei coral morto, comprei concha moída, fiz um layout até legal, e no aquário de 27 litros
eu coloquei uns 10 peixes lá. Eita. E, e só que, né, aí aconteceram alguns problemas pessoais, familiares, e eu acabei tendo que desativar o aquário, tudo, né? Fiquei uns anos aí só estudando, né, acompanhando as tecnologias, porque esse aquário que eu montei com 18 anos era com filtro biológico de fundo ainda, aquelas placas pretas, sabe? Sim. Aí você, mano, pensa numa bomba de amônia que era aquilo ali, velho. Hum. Porque assim, olha só a técnica que nós utilizava na época. Era colocar aquelas placas pretas. Sim. Cara, até hoje eu uso aquelas placas pretas, mano. Aqui, ó, vou mostrar pra você. Ó, Rapaz. mano, vou falar pra você, até hoje eu uso isso aqui em montagem de aquário de ciclídeo com rochas naturais, para não bater a pedra direto no vidro. Eu Sim. forro isso aqui no fundo e coloco as pedras em cima. O substrato sendo de areia vai entrar aqui nos furinhos, né? E a Uhum. placa não aparece, mas dá uma proteção pro vidro. Eu tenho medo de quebrar vidro de aquário na pedrada, rapaz. Deve ser Hum. por isso que eu faço background cenográfico, para não colocar pedra de verdade. Tenho medo, velho, sério. E aí, placa, aí sabe onde que ia o perlon? Ia Sim. em cima da placa e depois o substrato ia por cima do perlon. Entendeu? Aí a sujeira descia pelo substrato, passava pela camada de perlon e voltava cristalina pro aquário. Só que com 6 meses dá pico de amônia. Entendeu? Aí mata tudo. Aí dá aquele boom lá de. E aí zoa tudo. Então, antigamente, a Teste, né? forma de montar aquário era assim. Entendeu? E naquela época vocês não faziam nenhum tipo de teste, então nunca sabia o porquê, né? Mano, não, assim, a gente não tinha acesso a teste, porque era caro, mano. Aquarismo, quando eu comecei lá atrás, era muito caro. Eu fui no encontro de aquarista que teve em São Paulo, foi no dia 4. Foi Uhum. sábado passado agora. E eu vi um aquário marinho lá com hang-on. E vi corais, os peixes super saudáveis, colorido. E aí eu fiquei pensando, falei, meu, se fosse há 30 anos atrás, esse seria um aquário que seria muito criticado, porque há 30 anos atrás tinha os equipamentos, hoje os equipamentos já existem. Não Uhum. são baratos, mas há 30 anos atrás era coisa que só quem tinha muito poder aquisitivo que podia, né, manter um aquário marinho. Hoje não, cara. Poxa, eu vi um aquário marinho o aquário não tem 12 litros d'água. Tinha lá um palhacinho, um coralzinho, entendeu? Então, boa noite. Usa a placa, ela tem. Tem algumas aqui ainda. Ah, mano, elas existem. Ainda se vende ainda. Se tá no mercado é porque tem demanda, senão já tinha sumido, É. entendeu? E aí na pandemia eu voltei pro ciclídeo de novo. Uhum. Aí eu vim com força, aí já vim daquele jeito, já vim colocando toda a experiência em prática e hoje eu só tenho um aquário com beta e o resto aqui são 5 aquários de ciclídeo. Você falando aí com relação a essa questão do aquarismo, que antigamente ter aquário era só para quem tinha um poder aquisitivo assim bem legal. E assim, até hoje, né, ainda existe essa ideia assim na cabeça de muitas pessoas que só tem condição de ter aquário quem tem muito dinheiro e quem tem muito tempo, porque os cuidados são assim coisas astronômicas, uma dificuldade enorme. E eu falo isso porque até lá no trabalho mesmo teve uma colega que chegou para mim e falou assim: oh, André, quando eu ficar rica, eu vou montar um aquário pequeno para ficar lá na minha sala. Eu disse, quando ficar rica, e ter necessidade disso tudo, um aquáriozinho pequenininho para um Betinha você ser rica. Então, assim, Caramba!
ainda existe esse pensamento, né? Não, cara, é aquela situação, que nem aqui na minha sala, eu tenho os aquários meus, estão todos na sala. Posso chamar aqui como uma fish room. Só tem aquário aqui. A gente está em fase de reforma, tal, vai ter um painel, uma coisa ou outra. Só que tem 5 aquários aqui, 6 com o do Beta. Então é uma fish room e quem chega realmente à primeira vista pensa que as coisas são extremamente caras, né? E é estranho porque, cara, o meu estilo de vida, né, a minha ocupação jamais seria compatível com os aquários que eu tenho, entendeu? Se a Sim. pessoa for olhar e falar, não, só uma pessoa que tem uma boa condição financeira que pode ter. Não, cara. É questão de se organizar, velho. É questão de se organizar. Tudo tem. Eu tive uma experiência agora no começo do ano que eu tive um vazamento no meu aquário principal de 400 litros. O aquário vazou, né? Aí, cara, eu já tinha feito tudo quanto era remendo necessário no aquário para manter e era paliativo. Arrumava um lugar, vazava outro, e aí eu peguei um medo de aquário usado, né? Porque na hora que você tá no desespero, aí aparece todo mundo. Ah, eu tô desapegando de um aquário e tal, né? Já que você gosta, faço baratinho e tal, você paga a perder de vista, paga como puder. Só que aí eu tava assim, mano, mas agora pode ser que não vaze. Até novo pode vazar. Mas na É, minha cabeça falou, mais novo vai demorar um pouco mais, né? E aí, cara, sem condição de comprar, não tinha realmente condições. De arrumar o aquário, não tinha condições. O que acontece é o seguinte: tudo é questão de gostar do que faz, né? E de ter uma meta, né? Eu quero fazer. Então tudo mudou a partir do momento que eu falei, não, eu não vou ficar só com aquário de 350 litros. Vou montar o aquário e vou ter o aquário principal grande novamente. Aí eu vendi esse aquário, né? Vendi ele com móvel, tudo, só fiquei com o SAMP. Falei, o SAMP vai ser usado no próximo projeto. E aí eu não tinha grana. Não tinha grana, mas eu tinha a bomba e o termostato novo que eu tinha acabado de comprar para fazer outro projeto. O que aconteceu? Eu fiz um sorteio, né? Não vou falar rifa porque é sorteio, né? Fiz um grupo no WhatsApp e fiz o sorteio de uma AC 9000 da Oceantec lá. Eu sei que em 30 horas eu vendi 100 números a R$ 10 cada. Levantei R$ 1.000 em menos de 2 dias. Aí tem um senhor aqui de idade que faz aquário, né? Para loja, faz bateria e tudo. E eu não tinha acesso a ele, mas tinha amigos que tinham. E aí ficou conversado lá, ele fez o aquário por R$ 900, esse aquário aqui. 2 metros, 50, 50, só a caixa de vidro fechada, não tinha filtragem. Mas aí eu faço o furo, eu faço tudo, né? Eu falei, uhum. não, me traz a caixa de vidro, o resto eu... Só que aí o cara, não sei se ele já tinha o aquário pronto, ele falou, te entrego com 2 dias. Eu falei, pô, mas eu não tenho móvel para colocar. Eu não tenho móvel para colocar. Se trazer o aquário, eu vou pôr onde? Né, no chão? Aí começou a briga, porque aí eu precisava fazer o móvel. Aí eu falei, vou fazer de madeira que sai mais barato. Aí eu peguei o termostato, falei, pessoal, seguinte, vamos... preciso montar o móvel, vou fazer um sorteio do termostato aí de 500 watts. E aí eu fiz lá, coloquei uma quantidade de número, eu falei, eu preciso bater X aí, dinheiro para comprar madeiramento para amanhã fazer o móvel. Cara, no mesmo dia, eu acho que foi em 4, 5 horas, eu vendi todos os números 100 números do termostato, já soubemos quem ganhou.
era até de próximo, né? Entreguei na mão da pessoa. E aí eu fui, comprei as madeiras, cortei e fiz um móvel, que esse daqui, quando veio entregar o aquário, já pôs em cima do móvel, né? Então é aquela situação. Aí fala, pô, você vendeu a bomba, vendeu o termostato, agora você tem o aquário e não tem bomba nem termostato. Então, mas é aquele negócio. Você tem o vidro, as outras coisas você corre atrás, cara, entendeu? E a gente foi conquistando, pô. Eu tinha uma bomba potente pra caramba no meu aquário de 200 litros, passei ela pro de 500, coloquei uma bomba mais fraca pro aquário que era menor e tal, e consegui tocando até. Hoje tá operando com sobra meu aquário. Tem uma bomba de 12 mil litros hora, uma Wave Maker de 10 mil litros. Então, tá, hoje. Isso você pode ver, ó. Eu perdi tudo em janeiro. Tinha uma fauna linda, os peixes já tudo com 20 centímetros, 18, os peixes tudo adulto, grande. Tive que me desfazer tudo porque não tinha onde colocar, não tinha um amigo com um aquário para poder segurar os peixes lá. E eu nem sabia se eu ia ter condições de montar novamente. Então tive que passar os peixes. E hoje, você vê aí, ó, com menos de um ano já está tudo no lugar de novo, entendeu? Questão de foco mesmo. Agora, tem um amigo aí que fez um comentário, tudo é caro ainda, continua caro. Mas para tudo se tem um jeito, cara. Para tudo se tem um jeito. Eu cresci na internet, a minha página do Instagram, o meu canal no YouTube, tudo é Aquarismo MacGyver. Não era ABC dos ciclídeos africanos. Eu coloquei ABC dos ciclídeos africanos para mirar no foco. Falei, vou ter um foco. Por quê, cara? Tem um certo preconceito nas empresas em relação ao MacGyver por conta de gambiarra, entendeu? Quem vai querer fechar uma parceria com um cara cuja página influencia as pessoas a fazer gambiarra, entendeu? Então, infelizmente, por conta disso, porque, cara, hoje, as parcerias ajudam demais, cara. Uma ração, um equipamento, as parcerias ajudam bastante. Então, o que acontece é justamente isso. As coisas continuam, sim. Você vai comprar o skimmer, é caro. Você vai comprar uma luminária marinho, é caro. Só que quem disse que não dá para ter um aquário marinho se não for com uma luminária que você mesmo pode fazer, né? Um skimmer que você mesmo pode fazer, né? Então, às vezes, antigamente não tinha acesso a todas essas informações, né? O YouTube não tinha o Baço, o aquarista fazendo a divulgação de coisas, né, que ele inventava, criava. Então, hoje o acesso à informação trouxe acessibilidade para as pessoas com menor poder aquisitivo montar um nano marinho em casa, entendeu? Comprar uma água de RO, comprar uma água salgada, fazer ali a sua troquinha, ter o seu aquário marinho bonitinho. Eu fui lá, vi o aquário marinho do cara, um hang-on, uma lâmpada enrolada com papel celofane, coralzinho tocando bonito. O aquário, eu falei, aí, ó, o cara não gastou nada, mano. Um vidro, um hang-on e uma lâmpada com celofane azul pros coral aberto. Falei, aí. Entendeu? Então, cara, hoje são muitas possibilidades que existem aí pro aquarista curtir o seu hobby aí tranquilo, velho. É só ter a paciência, né? Que todos nós temos que ter. E como você bem disse, ter essa questão do foco, né? Manter um foco ali. Se não dá para comprar esse mês, vou segurar um pouquinho, vou Com juntando ali. certeza. Próximo mês eu vou lá e compro. Se não dá para colocar. Se o meu sonho é ter um aquário marinho de 2 mil litros, mas a minha realidade financeira só me permite eu ter simplesmente um cubo de 50, calma, vamos fazer o cubo de 50 no Com momento certo. certeza. É aquela situação. Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente, porque assim,
também entra essa questão, né, de às vezes a pessoa acabar abandonando o hobby porque foi logo de cara no que ela queria ser antes fazer os cálculos, né, para ver o quanto aquilo ali pode afetar na parte elétrica, como teve uma pessoa que comentou aqui, o pior do marinho é o chiller. O chiller consome muita energia. Pelo que eu pesquisei, ele é um dos equipamentos que mais consome energia. E assim, é um equipamento caro também, muito caro. Luminária do marinho também é muito caro. Agora, assim, vai pela demanda também, né? Vai por essa questão da demanda. Por exemplo, a pessoa vai montar um aquário muito alto, marinho. Ela vai precisar, obviamente, de uma luminária extremamente forte para Mais poder potente. ele é mais potente. Então, automaticamente, ela vai acabar gastando mais. Então, o que ela faz? Diminui a altura para colocar uma luminária ali que caiba no bolso e que vá atender a necessidade do coral. Então, vai muito nessa questão de parar, pensar, analisar, pegar o sonho por enquanto e adaptar a realidade financeira para se realizar com aquilo ali, né, que já tem por enquanto, e também ir pensando futuramente no que é que ela vai fazer, no que é que ela vai montar de um projeto aí muito maior, né? Com certeza. O nosso amigo Aquavita acabou de chegar aí na live. Bom, agora vamos às perguntas, né? Teve um monte de pergunta aqui e adivinha? A maioria das perguntas são sobre os ciclídeos. Manda bronca. Eu falei para a galera enviar as dúvidas e enviaram um monte de pergunta aqui mesmo. Enviaram as perguntas mesmo com vontade. Então, assim, ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui, Francisco, diz assim, ó, o que mais diferencia os ciclídeos africanos dos ciclídeos americanos? O que mais diferencia? Vamos lá. Cara, primeiro, a dureza da água, né? Os ciclídeos africanos, eles praticamente têm uma água extremamente dura, né? Ao contrário do que muita gente diz, na verdade o que acontece é o seguinte, o peixe vem da piscicultura, na piscicultura eles mantêm no pH alcalino, que é de 7,2, né? 7,0 já é alcalino para eles. Só que no aquário, para você ter padrão e coloração, você tem que manter dureza geral, o KH, GH, né? Para você obter coloração condizente com o seu peixe numa caixa de vidro, né? Que é bem diferente. Já os americanos, a dureza é totalmente diferente. Tem gente que faz mistura, né? Mistura, coloca alguns ciclídeos americanos junto com ciclídeo africano, só que o comportamento, reprodução são diferentes. Ciclídeo africano, ele faz um buraco na areia, é o território dele, vai bater em todo mundo que passa perto, né? O ciclídeo americano, ele fica mais agressivo com a presença de fêmea que está em processo de desova, né? Aí formou um casalzinho, eles matam todo mundo que tiver no aquário para ficar só o casal. Então tem o ciclídeo africano já é um pouco... Vamos colocar, o americano, ele é monogâmico, né? O ciclídeo africano é harém, né? Um macho tem 3, 4, até 5. Quantas fêmeas tiver, ele vai acasalar com todas, né? Pode ser mãe dele, pode ser irmã, pode ser quem for. É fêmea, tá no aquário, é a fêmea dele. Já o americano forma um casal, né? E ali tem peixe que, se a fêmea vinha a falecer, ele não consegue reproduzir com outra fêmea porque formou ali um vínculo, né? Então já o ciclídeo africano não. A forma de... Os americanos, a maioria põe ovos, né? Põe os ovinhos ali num tronco, põe ali numa pedra, uns colocam uns pratos de barro. Ciclídeo africano, a incubação é bucal. Não são todos, tá? O pessoal aí fala, o ciclídeo africano, a incubação é bucal. Alguns, né? Os do Malawi, sim, mas o problema é generalizar, né? Falar ciclídeo africano, incubação é bucal. Não pode generalizar.
porque a gente trata ciclídeo africano como se todos os lagos ciclídeo africano é tudo igual. Não. No Lago Tanganica, os ciclídeos põem os ovos da mesma maneira que os ciclídeos americanos colocam, né? Tem os petrícolas, eles colocam os ovos grudadinhos na pedra até eclodir e os filhotes saírem nadando livremente, né? Tem peixe que coloca os seus ovos dentro de concha até eles eclodir e nadar livremente. Não tem incubação bucal. Então a gente não pode generalizar, falar, ciclídeo africano, incubação bucal. Do Lago Malawi, sim. Do Lago Tanganica, tem das duas maneiras, né? Depende muito de cada peixe. E também acerca de territorialismo, porque o ciclídeo americano você pode ter plantas, algumas plantas no ambiente ali, porque eles não vão destruir as plantas. No aquário de ciclídeo africano, eles vão arrancar a raiz, vão entupir o filtro, vai fazer uma bagunça, né? Então, são várias coisas diferentes, né? O Francisco, e dá para manter, mesmo com esses comportamentos assim diferentes, tanto o americano quanto o africano no mesmo aquário? Oi? Dá para manter tanto o africano quanto o americano no mesmo aquário, mesmo com esses comportamentos assim diferentes? Cara, eu não recomendo misturar fauna, nem de peixes de lagos diferentes, quanto mais de hábitos diferentes, né? O meu amigo aí da página Aqualaui, ele fez uma colocação interessante aí, ó. Nem todo... É que há uma generalização muito grande acerca de ciclídeo africano. O acarajóia, ele é um peixe africano também. Não só ele, como outros também são africanos, né? Então, eles são peixes de rios africanos, de afluentes africanos. E aí a pessoa vai e coloca no aquário cujos peixes têm o hábito lá, o hábito dos peixes do Malawi, do Tanganica, do Vitória. Tanto que, a grosso modo, o aquarista de ciclídeo africano não considera o acarajóia como um ciclídeo africano, né? Embora que seja. A forma de reproduzir do acarajóia é semelhante à dos ciclídeos americanos, né? Ele coloca os ovinhos lá, fecunda, e é uma grande quantidade de filhote que ele produz lá, né? Então, a gente fala ciclídeo africano, dá uma generalizada, mas nem todos são realmente os peixes que a gente, né, que eu, como uma pessoa que cria, reproduz, eu não teria um acarajóia no meu aquário de ciclídeo, porque eu não considero ele nem como do Malawi, nem como do Tanganica, e nem como Vitória. Então ele é um peixe que é um peixe de rio africano, não faz parte da fauna dos ciclídeos africanos. É um peixe africano que não está dentro do lago, então a gente não considera. Mistura de fauna, que nem colocar um Jack Dempsey no aquário de ciclídeo africano. É um erro que eu cometi quando era iniciante, porque o Jack Dempsey azul é lindo o peixe. É lindo um Jack Dempsey blue, é bonito pra caramba. Só que o comportamento vai levar ele a levar pior, porque o ciclídeo africano ele é oportunista, em qualquer momento ele vai se dar mal lá no meio do aquário, entendeu? Porque assim, ó, o ciclídeo africano é um tanque de guerra. Ele bate, ele apanha, ele se machuca e ele tem uma recuperação, o metabolismo do ciclídeo africano é muito rápido. Então, se ele se machucou ali, você separa ele no SAMP, faz um tratamento básico, alimenta com a ração de qualidade, sobe a temperatura. Com poucos dias, esse peixe já está nadando novamente e está legal. Agora, vê um Jack Dempsey, vê outros peixes ciclídeo americano, tomou pancada e morre. Entendeu? Não tem a mesma resistência. Pronto, então vamos lá, nossa próxima pergunta. É o nosso amigo Sumatra, que acabou de chegar na live dando boa noite. Sumatra Aquafish. Bom, a próxima pergunta diz assim: ó, ciclídeos africanos podem viver
em aquários comunitários ou exigem somente um ambiente exclusivo? Mano, eu vou te falar um negócio. Essa colocação aí de aquário comunitário me dá a entender que é aquário bagunçado. Uhum. Essa é a verdade. Ah, o aquário comunitário, o cara tem king, o bandeira, tem os tetra, tem os Mato Grosso, tem neon, tem cascudo, coridora, tem tudo. Ele não sabe se é amazônico, se é plantado, não sabe nada. Tem de tudo lá, uma salada. Aí vai e coloca o yellow, porque o foco do aquário comunitário é colocar o yellow, que é amarelinho, tal, para dar uma cor amarelo, tal. E ele vai matar muita gente nesse aquário, com certeza. Então, cara, ciclídeo não é para aquário comunitário. Não é um peixe adequado para aquário comunitário. Aliás, como aquarista que tem um pouquinho de experiência, eu acho que nem a pessoa que curte um aquário variado, com a variação de espécie, ele tem que atirar para uma direção. Eu quero ciclídeo africano. Dentro do meu espaço aqui, da minha caixa de vidro, eu posso criar quais tipos de peixe? Aulonocaras, que são mais coloridas, que ficam aí até os 18 centímetros. Mibunas, que tem mibuna que cresce até 8 centímetros, dá para você manter no aquário de 200 litros. Ou rapes, que são ciclídeos já de 40 centímetros, 35, num aquário de 700 litros para mais, né? Então, na verdade, o aquário comunitário me dá a impressão de um aquário que, assim, é mais para agradar o aquarista. É lógico, pessoal que está na live, entenda uma coisa: o aquário é seu, o aquarista põe no aquário aquilo que lhe convier colocar. O lojista que vai te atender, ele vai falar que tudo é compatível. Se você manter todos num pH de 7,0, que é um pH neutro, vive tantos de vida ácida como de vida alcalina, vão ficar adaptados e vão viver em plena paz e harmonia, né? Assim, ele quer vender peixe, entendeu? Ele quer vender peixe. Quando você vem atrás de uma orientação, a gente tem o compromisso de ensinar do jeito certo, né? Então eu falo, não é adequado. Não estou falando que você não pode ter. Você pode ter o peixe que você quiser. Você compra lá com o seu dinheiro, você põe o peixe que você quiser. Se você colocar um quinho com ciclídeo africano, o ciclídeo africano vai comer aquelas nadadeiras com muito prazer, vai ser delicioso para ele. E não é isso que a gente procura no aquarismo, né? A gente procura um consenso, né? Se a pessoa quer peixe de de meia água, de superfície, de fundo, quer uma gama de peixes mais diferenciados, o Lago Tanganica tem petrícula, arenícola, conchícola. Você pode montar ali um biótopo variado de espécies que têm o mesmo hábito alimentar ali, que vão ocupar todas as zonas do aquário, né? Agora, geralmente, quando a pessoa quer ciclídeo africano, quer cor, né? Quer coloração, aí quer holonocara. Aí você parte para um aquário mais voltado para o biótopo, rocha, substrato arenoso. Se você não tem, que nem, uma grande dúvida do pessoal é, aquário de ciclídeo africano pode pôr planta? Pode, não vamos falar que não pode. Pode pôr, desde que você não tenha peixe herbívoro, né? Desde que você não tenha peixe herbívoro, você pode colocar planta no aquário, né? É a mesma coisa que você colocar o peixe herbívoro e falar para ele, ó, eu coloquei essa planta aqui e não é para você comer que eu estou te dando comida. Ele vai acabar com a planta, entendeu? Então, que eu tenho um aquário de 200 litros ali que eu coloquei valisnéria. Os peixes nem olham para valisnéria, entendeu? Por quê? Porque só tem peixe carnívoro. Então eles não vão comer folhas, certo? Agora, se eu colocar uma folha
uma planta aqui, aqui eu tenho um Labidochrome Scaeruleus yellow. Ele acaba sozinho com todas as plantas, entendeu? Então a gente tem que saber o peixe que é herbívoro, o peixe que é onívoro, o peixe que é carnívoro. Aí você fala, eu vou montar um aquário full Malawi, vou pôr peixes herbívoros, onívoros e carnívoros no aquário só. Como que você vai fazer para o peixe entender? Ó, essa comida aqui tem muita proteína, você não come não, entendeu? O peixe vai ver a comida descendo, o que tiver mais perto vai comer, entendeu? Aham. E os peixes herbívoros do Malawi, eles são muito sensíveis à proteína, aí os bichos vão morrer. Tem pergunta aí. O Sumatra diz assim, ó, meu aquário tem 300 litros, sistema de filtragem com muita mídia e tenho 20 peixes. Essa quantidade está dentro da litragem ou está superlotado? Cara, vou te falar um negócio. Deve ser ciclídeo africano, né? Os Ele 20 não... peixes. Vamos tratar como se fosse ciclídeo africano. Bem, mibuna. O menor mibuna atinge no máximo 8 centímetros, que é o saulose, né? Saulose. Cresce até 8 centímetros, o maior. Tem outros mibunas que crescem até 12. É Isso, ciclídeo. entendeu? Isso. Então, tem mibuna que chega a 12. A Olonocara, se for endêmica do lago, né? Quando eu falo endêmico do lago, são peixes que você encontra no lago, né? Por exemplo, Eureka, Apache, Candense, qual outra mais? Me fugiu da mente agora. São alonocaras endêmicas do lago, elas crescem menos do que as que já estão em circulação no comércio há muito tempo. Por quê? Por conta do hibridismo, as aulonocaras crescem mais do que deveriam crescer, né? Então, as aulonocaras que eu falei, elas chegam ali nos seus 12, 13 centímetros no máximo, né? Maulana bicolor, isso mesmo. Não são aulonocaras que são de atingir um tamanho muito grande, né? Aí o que que acontece? Aí vem a Pink, a Gold, a Lemon, aí vem a Red Ruby, que não é endêmica do lago, aí tem as OBs. Cara, eu já vi OB com 18 centímetros, uma puta patacona. E o que que acontece? Esses peixes que são híbridos, né? Eles têm a tendência a ser mais agressivo do que os peixes que são endêmicos do lago, né? Se você pegar uma olonocara que veio da importação e colocar 5 no aquário, você vai ver que pouca, pouca coisa vai haver de desentendimento, porque elas não são tão estressadas que nem as que já estão em circulação por conta do hibridismo. Aí o cara, para gerar uma olonocara OB, vermelha, coisa, misturou com raps na genética. Aí ele ficou agressivo, né? Estressado, e aí começa a ter essa situação aí. Como que eu faço para compatibilizar uma fauna de ciclídeo africano? Aí você fala, olha, dentro do mercado você tem poucas opções para escolher, entendeu? Então tem aulonocara que uma não olha nem para a cara da outra, não liga, mas tem peixe que não aceita nenhum outro peixe no aquário por conta da genética misturada, entendeu? Então, meu, se tem 30 peixes aí, eu tenho certeza que você tem um iceberg, tenho certeza que você tem um golfinho, tenho certeza que você tem um venustus. Então, cara, falar para você, se os peixes estão pequenos agora, até dá para tocar, mas eles vão crescer e o seu aquário vai ficar extremamente pequeno para eles. O meu aquário aqui, ó, 500 litros, não tem 20 peixes. E já tá ficando pequeno já, entendeu? Então, eu tenho só 3, 4 alonocara só, né? Então, vai chegar uma hora que o aquário dele vai ficar saturado porque os peixes vão crescer, independente do espaço. Bom, vamos lá. Temos uma próxima pergunta aqui.
que diz assim: ó, qual o tamanho mínimo ideal de aquário para um grupo estável de Malábio? Cara, é o seguinte, o aquário para iniciar, vou falar aqui, ó, uma situação aqui, por exemplo, o melhor aquário para iniciar em ciclídeo africano, que o custo do vidro é barato, que dá para você começar um projeto, 200 litros, no mínimo 200 litros. E outra coisa, colocar indivíduos de uma vez só. Não ficar colocando, toda hora que você passa na Cobase, você chega com um peixe diferente. Não. Planeje para comprar. Vou colocar todos os peixes de uma vez, porque aí os peixes entrou, vão gerar uma hierarquia, vão selecionar os seus territórios e isso vai trazer um pouco mais de tranquilidade para a fauna. Agora, uma coisa importante: ciclídeo africano não respeita espécie. Ele vai acasalar com a fêmea que tiver disponível. Entendeu? Então, eu não recomendo aquário de espécies de ciclídeo. Se tiver uma fêmea, vai trazer hibridismo. O que acontece? Vai perder a genética da espécie. Hoje, nas lojas, não tem muita espécie legal de ciclídeo por conta de aquarista que comprou um monte de peixe, colocou no aquário, gerou peixes fruto de cruzamento de peixes de espécies diferentes e colocou, falou, vendeu pro amiguinho, meu amigo, tem aqui uns filhotes de peixe aqui, bonitinho e tal, aí vai passando, passa para um, passa para outro. Hoje tem espécies de ciclídeo africano que, se não vier nas próximas importações, nós, brasileiros, fizemos a extinção da espécie aqui no país, por conta do hibridismo. Então, o melhor aquário para você começar é de 200 litros, você criar ali um grupo de peixes juvenis monoespécie. O que é monoespécie? Você escolheu uma espécie que o macho tem uma coloração e que a fêmea tem outra, e ali você forma ali um harém, né? Tem o macho, põe 4, 5 fêmeas para ele, vai pôr 2 machos, 10 fêmeas, e põe no aquário. Geralmente, quando se recomenda assim, a gente recomenda o saulose, mas pode ser outros ciclídeos também, desde que respeite essa de ser monoespécie, porque aí vai ter reprodução. Porque, cara, quem busca um aquário de ciclídeo africano, ele quer ter uma experiência com reprodução, com comportamento. Então, ele tem que dar espaço para os peixes e tem que dar um ambiente que o peixe se sinta bem, né? Não um ambiente hostil, senão ele perde cor também, não fica nem legal. Sim. Ó, o nosso amigo aqui, ó, Febre do Oscar, acabou de chegar aí, também na nossa live. Febre O do Bruno, Oscar. o Bruno também acabou de chegar aí na nossa live. Brunão, Vamos lá, que temos mais uma pergunta aqui, ó. manda. A diferença entre as rochas calcárias e as neutras no pH e se isso interfere no comportamento do peixe. Cara, vou te falar um negócio. Rapaz, é o seguinte, o grande problema, cara, é o aquarista querer controlar os parâmetros da água com rocha, querer controlar os parâmetros da água com substrato. Cara, você controla os parâmetros da água adicionando minerais. Porque, cara, eu sempre falo isso. Eu tenho aqui rocha, que eu estou ainda produzindo aqui, que é rocha falsa, né? Rocha ornamental, que é uma pedra.
que acontece, pessoal? Você pega aí um coral morto, uma Zanzibar, e aí você colocou ela no aquário. Ela está com todos os poros dela abertos, certo? E enquanto esses poros estão abertos, mesma coisa no substrato, a água vai bater aqui e vai tirar minerais. Então vai alcalinizar a sua água. Só que tem um porém. Isso aqui não é perpétuo, não é para sempre. Isso aqui, com o tempo, vai entrar num processo de cicatrização. Francisco, o que é isso? Vai criar uma camada por cima de alga, os poros vão se fechar porque ela, por origem calcária, vai se fechar e vai perder a capacidade de alcalinizar a sua água. Então você não pode montar um aquário de ciclídeo botando a sua confiança que o substrato vai manter o seu pH, que as rochas vão manter o seu pH. Por quê? Porque as próprias rochas que são do lago são rochas de lago mesmo, não são rocha marinha, entendeu? O grande problema que as pessoas confundem é que há uma grande concentração de sais na água do Malawi, né? Tanganica é mais ainda. Então, o que você precisa saber é que você monta um layout honesto. Aquário de ciclídeo africano é o aquário mais simples de se fazer, é areia e pedra. Você pode usar brita, você pode usar aquelas rochas de lago mesmo, aquela seixo rolado. Você pode usar aquelas pedras de cachoeira, aquelas pedras lisas, né? Porque o ciclídeo africano tem o hábito de se esfregar nas pedras para deixar muco, para marcar território e para atrair fêmea. E aí você coloca uma rocha que é extremamente áspera, vai ser uma porta de entrada de micro-organismo para trazer doença para os seus peixes. Então, é melhor não arriscar. Você acha que colocar uma pedra, colocou lá, encheu o aquário, alcalinizou, pô, bacana. Só que com 3 meses você vai ter que gastar de novo porque ela não vai se manter, entendeu? Para essas rochas aí, a Zanzibar, continuar alcalinizando, você sempre tem que estar lascando ela, dando uma quebrada para ela voltar a alcalinizar de novo. Tanto que o pessoal do aquário jumbo tem nada a ver com ciclídeo, né? Mas tem. O pessoal do aquarismo jumbo, o que acontece? É muita matéria orgânica, o pH despenca, aí qual que é a solução? Colocar aragonita. Aí coloca aragonita em bolsa, coloca no SUP e resolve? Não, por quê? Porque passou água ali, uma semana, cicatrizou os poros da aragonita. O que se foi desenvolvido para essa demanda? Colocar um reator de aragonita. Por que um reator? Porque aí a aragonita vai estar em constante atrito, fazendo com que os poros da aragonita estejam sempre abertos, em contato, batendo um com o outro, lascando, porque assim ela vai continuar liberando cálcio na água e subindo pH constantemente. Então, pedra, aragonita, nada disso daí é uma solução viável para aquário de ciclídeo africano. Uhum. Desejar, né, mais uma vez uma ótima noite aí para a galera que está na live. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode estar enviando aí para a gente. Estamos aqui numa live bem legal aí, tirando várias dúvidas, né, da galera. E Francisco, me diz uma coisa, como foi que surgiu essa ideia aí de fazer esses layouts que você faz? É com isopor, né? Cara, é o seguinte, isso aí é uma tendência que é muito usada fora do país, né? Sim. E era um desejo de poder, né, colocar isso no aquário. Aqui BR tem outras pessoas que fazem, né? Eu não sou o pioneiro em fazer. Eu tenho, é claro, uma forma de fazer que é diferente, né, dos meus concorrentes, né? Cada um tem o seu macete, o seu segredo ali, que não vende de jeito nenhum, não fala, não revela. E eu quis trazer porque eu acho que dá uma característica visual, né? E oferece um conforto, né, de espaço para o peixe muito maior, né?
do que só você colocar ali um fundo preto, né, um fundo azul. Então, eu estudei bastante tempo sobre como fazer. Fiz várias vezes e deu errado, né? Muitas tentativas e erros. Então, eu tô que nem o rapaz que descobriu a energia, a lâmpada. Eu descobri 1000 maneiras de como não se fazer um background cenográfico. Então, eu sei como fazer. Então, é isso. Todos os aquários meus têm, desde o aquário de 30 litros até o aquário de 500 litros. Todos os aquários da minha casa têm background cenográfico. Todos. Todos têm. Depois que eu colo os vidros, a primeira coisa que eu faço é cortar um EPS e fazer umas rochinhas para colocar. Bom, vamos lá. Temos mais uma perguntinha aqui. E a galera mandou um monte de perguntas, viu? A galera quer montar. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. É melhor usar um canister, SAMP ou um Hang-On para um tipo de montagem aí de aquário para ciclídeos africanos? Cara, é o seguinte, se for para recomendar, eu recomendo sempre o SAMP, né, que é o mais eficiente, mas se montar um hang-on bem dimensionado, consegue também. Eu gosto sempre de respeitar, né, a proporção de 10 vezes o volume de água do aquário. Então, se você comprar um aquário e o hang-on fizer 10 vezes o volume de água do aquário, você vai tocar aí sem maiores problemas. A grande dificuldade é os espaços, né, de você colocar uma mídia, né, de você colocar mais matéria filtrante ali dentro, porque ele não tem muito recurso. Com exceção, né, tem uma parceria com a Sarlo e os filtros da Sarlo, eles fizeram uma bandeja específica para você colocar a mídia e não ter que ficar mexendo constantemente nela para fazer manutenções. Então, são filtros que dá para utilizar. Mas eu, particularmente falando, o aquário principal assim, de display, eu não utilizaria um hang-on de jeito nenhum. Aí tem que ser SAMP. Agora no aquário de 200 dá para tocar com hang-on sim. Tem hang-ons potente para isso. Aquaplant. Aquaplant também chegando aí na live. Pessoal, bem-vindos, boa noite. Pergunte o que quiser. Um bate-papo aí bem agradável. E aqui tem uma pergunta bem interessante, o Francisco, que diz assim, ó, quais os sinais indicam estresse químico ou territorial nos ciclídeos? Territorial, o peixe fica apagado. As cores somem. E o químico, as cores ficam mais evidentes. Você vê que o ciclídeo africano, quando tem alguma coisa errada na água, errado de metal pesado, coisa do tipo, em vez do peixe ficar apagado, ele fica mais escuro, né? As linhas, as listras, né, ficam mais evidentes, você sabe que tem alguma coisa errada na água. Então, é aquele negócio, o aquarista tem que observar seu aquário, conhecer seus peixes, para saber se está tudo bem ou não. Eu já fiz TPA que eu fiz e tive que refazer a TPA de novo, que tinha alguma coisa errada na água. E realmente, tinha coisa errada na água. Só para você ter ideia, pô, sou de São Paulo, né? Na conta de água vem que tem uma porcentagem mínima de bosta na água, só para você ter ideia. Nós tá lascado aqui, filho. É osso. E aí na parte da filtragem, o que seria mais interessante a se utilizar? Manter os perlons ou optar aí pelas mantas acrílicas? Cara, é o seguinte, eu sou o inimigo da manta acrílica, velho. Agora me diga aí o porquê. Por que essa inimizade? Cara, porque é um negócio descartável, né? Tirou, joga fora ali. Dependendo da qualidade, não tem a eficiência que você espera, né? Tem
os PPIs ali e acaba não sendo tão efetivo. Eu gosto de usar manta lavável, esponja, entendeu? Eu mesmo lavo. Quando eu vejo que está saturando, eu vou lá e faço a lavagem. Até por conta da biologia também, porque elas acabam acumulando biologia ali, né? Então acabam auxiliando ainda. Já o Perlon não, Perlon ele é descartável. Mudou de cor, você já troca ele, porque ele já não tem mais eficiência nenhuma no sistema. Mas eu prefiro, ó, aquário, por exemplo, você falou aí de filtragem. Ó, aquário de ciclídeo, filtragem mecânica e filtragem biológica. Não uso carvão, não uso zeolita, não uso purigem, não uso nada. É só manta lavável e mídia biológica. Só. Mas é mídia biológica. Eu tenho sem dó. Sem dó mesmo. Bota o mídia o quanto couber, a gente tá pondo mídia. O investimento grande nas mídias. Eu trabalho numa feira de aquarismo em Santo André, em Guarulhos, né? Tô até com a roupa da firma, não deu nem tempo de tirar a roupa ainda. Mas lá eu consigo comprar o quilo da mídia, R$ 24 o quilo da mídia. E aí sempre tá vindo também. Eu gravo vídeo para colocar na Shopee. Aí manda um saco para mim fazer vídeo, né? Aí, pô, molhou tudo, não dá para pôr mais para venda, ó. Então vai pro meu aquário, não tem jeito. Aí eu vou enchendo meu samp aqui. Tá, com a Nano Luminárias, acabou de entrar na live aí também. Boa noite. E aqui, ó, Francisco, diz assim, ó, como é que funciona essa questão da rotina de TPA para manter aí a estabilidade em um aquário com 20 ciclídeos africanos? A rotina de TPA para manter uma estabilidade em um aquário com 20 ciclídeos africanos. 25 ciclídeo? 20. 20? Rapaz, ó, eu faço TPA semanal. Eu troco aqui no meu aquário de 500 litros. Eu faço TPA de 80%. Sim. 80%. 80%. Eu baixo água até onde eu vejo que a nadadeira das costas tá pegando. Faço TPA. Por quê? Aí você fala, por quê? Gente, é o seguinte. Cara, a biologia não está na água. Correto? A biologia não está na água. Na água está composto nitrogenado dissolvido. Não tem bactéria aeróbia na água. Não tem. Elas estão fixas na superfície das pedras, nas mídias e tal. Então, o que acontece? Faço TPA para eliminar nitrato, certo? Nitrato, amônia e nitrito é sempre zerado, mas o nitrato, pela quantidade de peixes que eu tenho e como eu quero que os meus peixes cresçam o mais rápido possível, quanto mais eu renovar a água do meu aquário, mais rápido eu tenho desenvolvimento nos meus peixes. Então a minha TPA é justamente para zerar o nitrato e trazer os peixes para um crescimento mais acelerado. Tem um peixe aqui que eu recebi da Piscicultura Sumbetos em fevereiro, que já está quase do tamanho de peixes que eu tinha antes e tinha ficado 1 ano e meio comigo. Então eu tirei o atraso, né? Que eu perdi a fauna todinha no começo do ano, eu recuperei o tamanho dos peixes em menos de 1 ano, fazendo TPAs agressivas, né? E colocando, né? Outra coisa, né? Não foi perguntado, mas eu já vou responder acerca do crescimento. TPA faz os peixes crescer
e a água com a boa movimentação também ajuda no crescimento. Porque o peixe ele vai crescer quanto ele gasta energia, certo? Se você tem uma bomba de circulação no aquário e o peixe, à primeira vista, ele tem dificuldade para nadar porque tem uma correnteza ali. Mas vai passando os dias, ele começa a se adaptar àquele fluxo de água. Ou seja, ele ganhou resistência e ele começa a se desenvolver, queimando energia e crescendo. Automaticamente esse peixe vai fazer o quê? Vai comer mais. Ele vai comer mais, ele come mais, ele gasta mais energia e ele cresce mais. E se não tem nitrato, o que as pessoas falavam antigamente é que o peixe libera um hormônio na água. Pode até ser que algum peixe faça isso. Mas no ciclídeo africano é o seguinte: não é hormônio, é o nitrato. O nitrato inibe o crescimento, eleva os níveis de estresse dos peixes. Então, se você quer que seu peixe cresça, tem que eliminar o nitrato e colocar a bomba de circulação aí para botar o peixe é que nem o músculo. Se você não trabalhar essa bisnaguinha aqui, nunca vai virar um pão francês, velho. Então tem que pôr o peixe para nadar contra a maré, que aí ele cresce. Entendeu? Esse é o segredo. Tem essa questão da desvantagem, né, entre aspas, porque assim, por exemplo, no aquário, no plantado, o nitrato ele é consumido, né, uma parte pelas plantas, o restante é eliminado na TPA, né? Como Sim. se geralmente, né, não são aí mantidos em aquário com plantas, aí tem que eliminar tudo na TPA mesmo. TPA. Pois é, vamos lá. Tem mais uma pergunta que nos enviaram aqui, que diz assim, ó, quais os sinais, ou melhor, não, essa já foi. Como o tipo de substrato pode influenciar no comportamento e na reprodução? Estou tentando reproduzir os ciclídeos do Lago Malau. Areia, quanto mais fina, melhor. Areia, quanto mais fina, melhor. Pode interferir no comportamento, sim, porque o ciclídeo africano tem dentes e ele tem o costume de fazer transferência de substrato de um lugar para o outro. Eu tinha um peixe aqui que ele cavou no substrato uns 50 centímetros de circunferência, né? E tudo pegando na boca e jogando para fora. Aí, se você tem um substrato que é grosso, que tem. Porque assim, quando a gente fala nisso, a gente está falando da aragonita, tá? Da concha moída. Porque ela parece uma porcelana, né? Ela parece uma porcelana, ela é cortante. Se ele pega na boca e vai cuspir, ele pode machucar a boca, pode perder dentição. Então ele vai interferir na qualidade de vida do peixe, entendeu? Então o substrato, quanto mais fino, melhor. Eu não recomendo areia de duna, embora aqui no meu aquário de 200 litros seja, mas é porque me enganaram, né? Você faz compra pela internet, aí o pessoal te dá uma tapeada, né? Eu comprei lá quartzo 00, falei, pô, um quartzo finíssimo. Nossa, aí quando chegou aqui, areia de duna. Puta, meu, não sabia. Fazer o quê? Agora vai, né? Bota aí. Mas estraga o impeller, né? A areia de duna ela é muito fina, ela fica em suspensão. Até porque o ciclídeo pega a areia de um lugar, joga no outro, aí a circulação de água joga aquela nuvem de areia, pega no impeller e vai gastando ali, vai gastando, vai gastando. Uma hora para a bomba de circulação de funcionar. A bomba de recalque já nem tanto, porque até chegar nela tem um monte de estágio, tem um monte de manta lavável, esponja, até chegar lá já acabou a areia de duna. Mas interfere se o substrato for um substrato grosso, vai atrapalhar porque a fêmea vai soltar o ovinho, caiu dentro do substrato, ela não consegue pegar, entendeu? Então tem que ser um substrato fino aí, um substrato 0, é excelente aí para reprodução. Agora cascalho mesmo, cascalho já vai perder os ovos já porque ela solta
no substrato. Agora, Francisco, assim, aqui na minha cidade, eu já vi que o pH ele tá 6,8, 7. Mas em locais que assim a água é extremamente ácida, para quem vai fazer aí, né? Manutenção, fazer TPA com frequência. Essa questão de conseguir manter aí, né? O pH, para quem quer ter ciclídeo, mas aqui a água é de uma região que a água é muito ácida, como a gente pode fazer para manter sempre esse pH estável? Cara, é o seguinte, eu sou consultor técnico lá na firma que eu trabalho e lá eles vendem os alcalinizantes, né? Eu falo, mano, isso aqui não funciona bem. É bicarbonato de sódio. É bicarbonato. Se você. É que nem o pH, o choque de pH mata bactérias aeróbicas, né? Então, cara, eu sempre falo, meu, faz TPA, eu faço TPA de 80%, certo? Só que Sim. a água que eu jogo no aquário é uma água que o pH tá 6,8, entendeu? Que a minha aqui sai 6,8. A água sai, no teste de pH, sai um verdinho bem clarinho. Então, se eu coloco a água aqui, os meus peixes vão sentir, porque eu estou saindo de um pH de 8,5 para 6,8, os peixes vão sentir, posso perder peixe. Então, durante a TPA, quando eu começo a colocar água, eu já pego a minha mistura, já o meu buffer caseiro, já coloco a quantidade de colheres de sopa por 100 litros no liquidificador, pego a água do aquário, ponho, bato, faço aquela jarra de leite mesmo, de sais, e enquanto vai fazendo a TPA, eu vou jogando no aquário, entendeu? Vou jogando no aquário para quê? Para quando eu ligar, quando a água começar a cair no SAMP, não, as bactérias que estão nas mídias não sentir um choque de pH, porque aí eu perco a colônia de bactérias por choque de pH. Então tem a galera que faz TPA aí e fala, nossa, minha água ficou leitosa depois da TPA. É porque perdeu parte da colônia de bactéria. As bactérias se desprenderam e foram para a coluna d'água, deixar a água turva, né? Aí as que sobreviveram têm ali 12 horas para absorver essa amônia que é gerada aí das bactérias anaeróbias que acabaram morrendo por conta de choque de pH. Então, cuidado que não só de ciclídeo africano, como qualquer outro, você está pondo água no aquário, você fala, olha, para cloro, cloramina, metal pesado, tem um condicionador top. Cada influenciador, né, eu, você, como os outros colegas, fala, ó, pode pôr água da torneira e use o condicionador de sua confiança, zerou cloro. Tirou cloramina, metal pesado, ok. Só que, e o pH? Entendeu? Quando a água cai no SAMP ou entra no sistema de filtragem, que você aciona os seus equipamentos, a água que está no aquário tem que estar no mesmo parâmetro que vai passar pelas mídias, senão você perde colônia. Você vê que tem gente que faz a TPA, em vez da água ficar cristalina, a água fica turva, só vai ficar clara depois, né? E é por isso, é porque perdeu parte da colônia de bactéria, ficou em suspensão, entendeu? Olha, tem uma mensagem aqui, ó. Se puder, fala sobre o Cribensis, requisitos e características. Cribensis. Mano, eu nunca criei cribensis, velho. Não faço, eu não vou opinar sobre cribensis, porque não é, foge um pouco da minha área de atuação aí. É um ciclídeo anão, né? Cribensis é um ciclídeo anão, mas não é dos lagos africanos. Olha, aqui tem mais uma pergunta, o Francisco, que diz assim, ó, sou iniciante e gostaria de saber se é verdade que o layout
deve ter muitas cavernas e esconderijos. Cara, eu vou te falar uma coisa. Querido, foi implantado o que acontece é o seguinte, foi criada uma cultura para ciclídeo africano, que ciclídeo africano gosta de caverninha, de toquinha e tal. Cara, é assim, o aquário, ele tem que reproduzir uma... Ele tem que reproduzir o ambiente mais próximo do ambiente que o peixe vive na natureza, certo? Então, entenda uma coisa. Se você coloca duas pedras aqui e coloca uma pedra em cima fazendo uma toca, fala para mim, qual que é a probabilidade na natureza de acontecer um negócio desse? Entendeu? Aí é o aquarista querendo influenciar o peixe a desenvolver um território. Entendeu? O peixe já é territorialista e o aquarista está influenciando esse peixe a ter um comportamento ainda mais agressivo, porque você está dando para ele o que ele quer. Na verdade, uma montagem de aquário de ciclídeo africano tem o hardscape, né, que fala que as pedras de solo, você colocar da forma mais caótica possível, que poderia acontecer de uma forma do acaso, natural, porque o ciclídeo africano ele vai cavar um pouquinho ali, ó, entre uma rocha e outra, e ele vai fazer o território dele, né? Pode ser que aconteça de uma dessas pedras criar uma cavidade, um peixinho ir lá e ser o dominante daquela cavidade, né? Então é interessante fazer um layout não pensando em dar território para os ciclídeos. Deixar eles fazer os seus próprios territórios, seus próprios espaços. Porque hoje em dia tem pedra que vem já com um monte de furo, né? Parece que é um condomínio, né? Parece que é um condomínio. Esse aqui vai morar aqui em cima, esse aqui, aqui e tal. E no aquário de ciclídeo africano, ele mesmo faz o seu território, não precisa do aquarista querer ajudar o peixinho, não. Você pode piorar o comportamento. No caso aqui, ó, tem um aquário de... Eu fiz rochas aqui, ó, enormes, ó. Do lado de cá. Lá de cá. Eu fiz rochas aqui, ó. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, ó. Lá de cá. Eu fiz duas rochas aí, ó, que dá quase 45 centímetros de altura. Por quê? Cara, quem quer montar com aquário de ciclídeo africano com rocha, mude essa mentalidade de toquinha. Muda. Não é toca. É criar barreiras visuais. Certo? Se for montar um layout, monte com a intenção de criar barreiras visuais. Por quê? Para um peixe não ficar olhando constantemente para o outro. Isso vai aguçar a agressividade. Então, em vez de criar toca para o peixe ficar escondido, porque você quer ver o peixe, senão você chega perto do aquário, o peixe vai entrar para dentro dos buracos, você não vê peixe, pô. Aí você tem um aquário de pedra. Então, tenha poucas pedras, mas crie barreiras visuais, entendeu? Não crie esconderijo. Porque senão o esconderijo vai ser o seu pior inimigo. Você quer ver o peixe, se o peixe está saudável. Porque se você criar esconderijo, vai ter peixe que vai morrer no esconderijo, vai gerar amor e você não vai ver o peixe. Então é uma cultura falha essa daí de criar esconderijo. Melhor é só criar barreira visual mesmo. Pronto, vamos lá. A próxima pergunta diz assim: quais espécies são as mais recomendadas para iniciante e o que evitar no começo? O que evitar? Uhum. Cara, evita a fêmea, velho. Evita pôr fêmea no aquário. É lógico que dependendo do tamanho que você adquirir, os animais,
não vai dar para saber sexar o que é o quê. Mas se você viu ali o cisca-cisca e tal, tira a fêmea, porque isso aumenta muito a agressividade, como eu já disse, traz o hibridismo, mistura. Os peixes, recomendável para quem vai começar, tem duas vertentes, tá? Eu vejo muito influencer grande falando sempre, pô, vamos para as aulonocaras, porque as aulonocaras são legal para o iniciante. Cara, às vezes, o iniciante perder um peixe de 60, 80 reais vai ser um balde de água fria no hobby do rapaz, né? Então, cara, é o seguinte. E outra, não tem ciclídeo africano pacífico. Não existe. Todos são territorialistas. Se tem peixe que tem incompatibilidade um com o outro, pode sempre ter uma agressividade. Então, o cara vai começar no ciclídeo, começa com os embunas, né? Eu trabalho em feira, é o primeiro passo do ciclídeo africano. Todo mundo começou com mibuna, porque é o seu laboratório. Você vai começar com peixes que crescem pouco, ficam um tamanhozinho legal, e você vai conhecendo parâmetro de água. Vamos colocar uma questão aqui. Morreu um peixinho? Pô, mas morreu um peixinho de 12 reais. É bom perder peixe? Não, mas você podia perder uma lunocara de 80. Entendeu? Aí, tipo, morreu, você vai lá e compra outro. Põe no lugar. Aí você vai aprender, vai ter a sua própria experiência, né? Então começa ali com os M-Bunas. Não mistura M-Bunas com lunocara, com raps, né? Então cria ali os M-Bunas. Não cria toca para eles, deixa eles se virarem no aquário. E aí você vai ter ali o seu pontapé inicial. Se eu fosse recomendar, eu ia recomendar sempre o monoespécie. Escolha uma espécie bonita. Ó, Lombardói é um ciclídeo africano muito bonito, né? Se eu não me engano, os machos ficam amarelo, com cor de caramelo, as fêmeas ficam azuis. São mais resistentes do que o saulose, que é o invertido, né? Que os machos ficam azuis e as fêmeas ficam amarelas. Então, são peixes que, se você montar um monoespécie, você vai ter duas colorações muito bonitas e vai ter experiência de reprodução e tal. Agora, se você mistura muitas espécies, você pode ter o problema de um não ter afinidade com o outro e você acabar tendo brigas no aquário, né? E aí é estressante para o aquarista olhar para o aquário e ver briga constante, perseguição, pancada, ver um peixinho acuado em cima lá com as nadadeiras machucadas, né? Então, quando a gente fala, procura um monoespécie, você vai ter menos problema, né? Mas você pode adquirir, mas desde que sejam todos machos, né? E aí a sua chance de ter um fracasso é muito pequena, entendeu? Sim. Bom, o aquarista 012 diz assim: ciclistas africanos com americanos juntos pode dar certo? Você recomenda essa mistura? Rapaz, eu não recomendo misturar, não. Nem de africanos de lagos diferentes, quanto mais de africanos com americanos. Eu não recomendo. Já misturei, quando eu não tinha conhecimento. Eu tinha um Jack Dempsey azul no meu aquário de ciclídeo. Fala, vive bem? Cara, ele sobrevive, né? Porque o ciclídeo é muito mais, o pH muito mais alcalino, a dureza é muito grande. Não morreu por isso. Mas hoje eu sei que bem também não estava fazendo pro animal, né? Então tem essa questão aí também. A nossa próxima pergunta, Francisco, diz assim: quais são os sinais de dominância e submissão que todo aquarista deve perceber ao ter ciclídeos africanos? Princípio de cor. O dominante sempre vai ser mais bonito que os outros.
ele vai soltar o máximo de cor que ele pode dentro da espécie. Ele vai soltar toda a cor que é oriundo da espécie, ele vai soltar para atrair a fêmea, para afugentar. E outra coisa também é o seguinte: se não tiver fêmea no aquário, um macho com medo de apanhar vai virar a fêmea do dominante. Não vai virar fêmea, mas vai perder coloração para atender a necessidade do dominante, né? Então é mais ou menos assim. Ele não quer apanhar, certo? Não quer apanhar. Então ele sabe o quê? Se eu subir a minha coloração, vai ter um atrito por dominância. Então ele prefere perder coloração e se acinzentar e parecer com uma fêmea do que brigar com o dominante. Entendeu? E aí o dominante vai fazer a dança do acasalamento, o dominado vai entrar na dança e vai parecer que está acontecendo, mas não está acontecendo nada. Entendeu? São dois machos. Simplesmente o dominado abriu mão de brigar pela dominância. Entendeu? Pronto. Agora, o Francisco, vai a minha pergunta. Quais são os mitos aí sobre os ciclídeos africanos que a gente pode, assim, desmistificar aqui na nossa live? Cara, é um mito. Ah, um mito. Cara, eu vejo coisas que, assim, o simples no ciclídeo funciona bem, cara. O mito que você precisa ter uma luminária muito boa para ter a melhor coloração dos peixes. Bronzear. Ciclídeo africano não gosta de luz, velho. Ciclídeo africano não gosta de luminosidade. Eu coloquei a luz aqui, ó, em 50%, eles já não gostam. Entendeu? Então, meu aquário só fica em 50% ali como seria no sol do meio-dia, 2 horas, no máximo. O resto é tudo 35, 18, né? Eu coloquei um controle ali. Então, as horas que a luz está mais fraca é quando os peixes ficam mais bonitos, né? Então, é aquele negócio lá do aquarista investir numa luminária muito cara, muito tecnológica, e para extrair o mesmo resultado que o aquarista tem com uma luminária simples, que não seja tão potente assim. Então tem esse mito aí. Ah, vamos pôr a luminária para trazer coloração para o ciclídeo. Às vezes é só apagar a luz e o ciclídeo fica colorido. E com relação assim a ser mais interativo, existe alguma espécie que seja mais interativa assim? Interativo? Cara, o ciclídeo africano ele é interativo. Todos são maravilha. Então, o ciclídeo africano eles são interativos, cara. Tem a diferença, claro, né, do... É claro que tem o peixe da piscicultura e tem o peixe que você criou na sua casa. O peixe da piscicultura, ele nasceu, cresceu num ambiente ali que as paredes eram tudo fechadas, certo? Era uma caixa selada. Então ele não via gente. Entendeu? Ele não via pessoas. Então você pega um peixe lá que você comprou na loja e colocou na sua casa, aquele peixe, quando você chega perto do aquário, ele vai assustar com você. Agora o peixe que reproduziu já no ambiente do cativeiro, ele deita na sua mão. É que nem quem cria passarinho, é a mesma coisa. Passarinho que criou na gaiola, ele canta com a gaiola na mão. O que veio do capturado, ele vai ficar selvagem, vai se machucar, vai fugir. Então é mais ou menos a mesma coisa. Só que eles aprendem e eles reconhecem quem alimenta. Se eu chegar aqui agora, encostar aqui no vidro, os peixes vão vir tudo pensando que vai ganhar comida. Mas já comeram, já está tudo de bucho cheio, né? Mas se eu chegar ali, eles entendem que eu vou alimentar. Só que eu tenho 2 peixes que veio de piscicultura. Eles não vêm. Mas eles ficam sem comer? Não, eles vão comendo lá. Você vê eles descendo lá e comendo. Só que vir perto da mão, só os que estão acostumados.
entendeu? É mais ou menos assim. Necessário reposição de minerais visando a saúde dos peixes. É obrigatório repor minerais, né? O aquário de ciclídeo africano é mais parecido com o aquário marinho do que vocês imaginam, né? Tem lá o magnésio, tem o cálcio, tem o potássio, tem tudo. Na minha página lá tem o buffer caseiro que você repõe todos os minerais. Uma coisa, água evaporada, você só vai pôr água doce, água da torneira lá, você põe o condicionador de água e faz a reposição de água. TPA é obrigatório repor minerais, né? Porque os minerais não evaporam com a água. Então, se a água do aquário evapora, a concentração de minerais aumenta no aquário. Então, você precisa fazer reposição de água. É igual marinho. Se você faz TPA, você tem que repor minerais condizente com o que saiu na TPA. Pronto, Francisco. Então, encerramos aqui as perguntas que enviaram aí para a gente. Eu gostaria, né, como sempre eu faço aqui nas lives, que você deixasse aí um conselho para a galera que pretende montar, aí está iniciando, pretende montar um aquário com ciclídeos africanos. Qual o seu conselho, qual a orientação que você deixa aí para a galera? Pessoal, seguinte, eu vou tentar sintetizar tudo aqui nessa... Pois você pode cortar e postar individual. Pessoal, o aquário de ciclídeo africano é um aquário extremamente bonito, colorido e interativo. Uma coisa, se você vai montar um aquário de ambunas, é lógico, talvez não seja a condição financeira de todos, mas eu vou falar o que seria adequado, né? É como a gente habitua a dizer, primeiro começa, depois melhora, né? Então, nesse quesito, tudo é possível. Mas o recomendado é, você vai criar ambunas, um aquário de 200 litros, uma filtragem dimensionada com 10 vezes o volume de água do aquário. Escolha uma fauna só de ciclídeos africanos machos. Se for querer reproduzir, se for querer ter uma experiência de comportamento reprodutivo, de cuidado ali parental dos peixes, escolha monoespécie. Monoespécie é uma espécie só, machos e fêmeas, e coloca nessa caixa de vidro. Se você quer o nonocaras, você vai procurar um aquário aí de 400, a partir de 400 litros, para você criar aulonocaras, tá? E aí você vai escolher uma aulonocara de cada espécie, fora que colocar duas aulonocaras de cores parecidas, elas vão brigar, então coloque de cores diferentes, para elas não se olhar como se estivesse vendo um espelho e aguçar mais a agressividade delas. Agora, se você quer raps, que são venustos, golfinho, iceberg, entre outros, bucocromes, tiranocromes, champs spy, Aristochromis christi, que são os grandes predadores do lago, aí você parte de um aquário de 700 litros para mais. Porque você vai ter peixe que vai chegar aí a 40 centímetros, né? E é a largura de um aquário de 200 litros. Então não dá. É claro, se são pequenininho, cabe tudo no aquário de 200 litros. Mas eles vão crescer. Então, seguindo esses passos simples aí, você consegue ter uma ideia aí de como seria um aquário de ciclídeos africanos, tá certo? Quero agradecer, né, pela participação mais uma live da página, né? Desejo muito sucesso aí ao Resenhas do Aquarismo, né? Que continue aí. Eu acho bem bacana essa parte de anotar as perguntas, né? Senão fica meio vazio, assim, a gente fica meio sem assunto, né? Então é bem legal, gosto bastante, né? E depender de mim aí sempre que precisar, eu estou à disposição, tá bom? A todos os seguidores aí da página também, né? Que tem acompanhado. Pessoal, seguinte, não sei se você acompanhou até aqui, mas ó, comentar, deixar coraçãozinho, ajuda no engajamento, né? Se você não vai pagar um iFood para o seu influenciador, pelo menos curte a bagaça, caramba.
deixa o coraçãozinho, escreve alguma coisa, né? Aham. Escreve qualquer coisa, põe um foguinho, alguma coisa, se manifesta. Toda a interação gera engajamento. Então, ajuda o seu influenciador, ajuda o meu amigo aí, ajuda eu também, né? Porque quanto mais vocês interagir, aí o pessoal começou a jogar aí os coraçãozinhos aí, ó, os É. negocinhos. Então, pessoal, quanto mais vocês interagem com as atividades da página, mais o Instagram recomenda o nosso conteúdo. Aí você recebe e outras pessoas também são beneficiadas, beleza? Uhum. Pessoal, agora fico aí por conta aí do teu encerramento, querido. Pronto, eu agradeço a você, né, pela sua disponibilidade mais uma vez, de estar participando dessa live que a gente faz semanalmente. Toda semana a gente traz um convidado. A gente já passou aqui, o Guedes também já esteve por aqui, Mister Beta, uma galera também já passou por aqui. Você já teve, né? Tá retornando. O primeiro, viu? O primeiro convidado que tá vindo pela segunda vez participar da nossa live. Privilégio. E quero também falar para vocês a nossa novidade. Além dos cortes da live que a gente posta aqui no nosso perfil, né? Os melhores momentos que a gente faz, essa live eu salvo e ela vai lá para o canal do YouTube. Eu Aí, que publico, legal. publico ela lá porque se de repente você quiser assistir novamente, quiser colocar na televisão, em casa e tal, no conforto, fora de celular, é só ir lá no nosso canal do YouTube, que tem o mesmo nome aqui do perfil, né, que é o Jardim Subaquático, e as lives estão lá, publicadas lá também, que é uma forma também de compartilhar conhecimento com a galera, né? Então, Certo. mais uma vez a você. Semana que vem vamos ter mais uma live. Desejo a todos vocês aí uma ótima noite. Meu amigo Francisco, é o que precisar também, estamos por aqui. E Joia. a vocês também. Foi uma hora, mais de uma hora e meia de live, e nem parece, viu? Passou rápido, hein? Nem parece. Mas falar de aquarismo é isso mesmo. Sempre a gente vai com um assunto e tal, e a gente vai desenvolver. Uma ótima noite a todos, né? E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fui. Valeu!